agora mais uma edição do programa Crítica de Ponta, feito por alunos de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Pela editoria Outros Giros, Marina De Martini fala um pouco mais sobre o bar Bola 13. Com uma nova direção desde setembro de 2011, o bar Bola 13 sempre traz atrações de Ponta Grossa, tocando geralmente o bom e velho rock and roll. A entrada é bem acessível, uma média de R$ 5,00 quando tem uma banda e R$ 10,00 quando tem mais de 2 bandas. A única ressalva é o preço da bebida alcoólica, principalmente da cerveja, que custa a long neck R$ 5,00 e o litrão R$ 6,00. O bar perde um pouco do seu objetivo, que é de trazer o público jovem e o público universitário, já que essas pessoas irão procurar espaços que são normalmente piores e de mau atendimento, mas que sempre tem a cervejinha boa e gelada e barata em cima da mesa. Os preços do show do local são vendidos por R$ 7,00 o primeiro lote, R$ 10,00 o segundo lote e R$ 15,00 o terceiro lote. Nesta edição, contamos com o comentário cultural do repórter Éder Traschini, sobre uma oficina realizada no Conservatório Artístico Musical Maestro Paulino Martins Alves. A oficina de percussão corporal atraiu o público de todas as idades, entre 6 e 64 anos. A professora Carla Rogencamp soube fazer os alunos perderem a timidez logo no começo, passando ritmos que não eram complexos demais para uma criança, nem simples demais para um adulto. Utilizando pés, mãos, peito e boca, os alunos acompanharam músicas folclóricas, ora divididos em grupos, onde cada grupo produzia um som, ora todos em uníssono. A oficina de percussão corporal teve edição única, porém, o conservatório recebe ações desse tipo toda quarta-feira e a participação é gratuita. O conservatório fica na rua Teodoro Rosas, número 871, no centro de Ponta Grossa. A repórter Angélica Xeremeta fala um pouco mais sobre o livro Atos, Fatos e Feitos da Nossa Gente, daqui e de lá. O livro é da editora Ponta Grossa. O livro Atos, Fatos e Feitos da Nossa Gente, daqui e de lá é um livro aqui de autores de Ponta Grossa que trata sobre a misticidade, a religiosidade e espiritualidade. Só que diferente de outros livros, ele não fala só apenas de uma religião. Ele coloca vários pontos aqui no livro tratados de diversas visões. O diferencial desse livro é que a linguagem dele, ele não é uma linguagem muito simples. Se vocês forem ler esse livro, vocês têm que ter pelo menos um embasamento sobre alguns termos tratados. Como eu falei para vocês, ele não tem uma visão só de uma religião, só que a tendência dele é uma tendência mais espírita. Então, alguns termos aqui tratados, você tem que ter um conhecimento prévio para você poder entender sobre o livro. Também fala sobre astrologia, maçonaria e diversas outras histórias e fatos do cotidiano que levam a uma reflexão. Em tais histórias que levam uma reflexão pessoal do leitor. A página do livro foi custeada pelo Rogério Serman e foi mais ou menos 500 exemplares que foram publicados. Mas o livro não tinha a finalidade de arrecadar dinheiro. Então ele foi doado para algumas entidades e pessoas e no final do livro ele tem uma listagem sobre algumas instituições de caridade aqui de Ponta Grossa que você poderia doar o valor que você pagaria no livro para essas entidades. Esse é o maior diferencial do livro. O que pesa na leitura do livro é que por ter muitos temas diferenciados, o leitor acaba se perdendo, porque ele não tem uma linha temporal que você começo, meio e fim. Às vezes o assunto muda e você acaba se perdendo na leitura, como é o caso, eles falam do misticismo, aí já entra alguma crônica, alguma história assim do cotidiano. Você acaba se perdendo um pouco na leitura. O livro tem 114 páginas e reúne diversos autores, feito pela editora Ponta Grossa. Pela editoria Antena, a repórter Laísa Brigantini fala um pouco sobre o programa de rádio Notícias do Esporte. Notícias do Esporte foi criado em janeiro de 2012 e é transmitido pela Rádio Santana de Ponta Grossa. Assim como a maioria dos programas esportivos da atualidade, o programa tem como seu carro forte o futebol. O programa é dividido em 2 blocos, sendo que o primeiro deles trata sobre os campeonatos internacionais e nacionais, dando destaque para os times paranaenses que eventualmente estejam participando da competição. Dividido em 2 blocos, o primeiro deles trata sobre os campeonatos internacionais e nacionais, dando destaque maior para as equipes paranaenses que eventualmente estejam participando das competições, além do circuito municipal de ações esportivas. O segundo bloco fala sobre os campeonatos paranaenses de futebol e futsal,
Dessa vez, dando maior enfoque para as equipes de Ponta Grossa, como o Queima e o Operário Ferroviário. Um problema percebido durante a transmissão é que, em função da quantidade grande de dados estatísticos, quando essas informações são passadas para o ouvinte, elas são muito rápidas. Então, isso acaba comprometendo um pouco na interpretação do ouvinte. Vale lembrar que, ao contrário das tabelas impressas dos jornais, por exemplo, o público só tem acesso a essas informações uma vez. Então, é importante que elas sejam passadas com maior clareza. Outro traço marcante do programa Notícias do Esporte da Rádio Santana é a publicidade, que é vista durante toda a transmissão, inclusive durante todo o intervalo, que tem duração de aproximadamente 3 minutos. Os apresentadores Emanuel Fornazari e Clarison Kwasniewski fazem bom uso da linguagem informal, que é uma característica marcante nas transmissões de rádio. Apesar do programa ser bem novo na grade da Rádio Santana, é bem audível já o entrosamento entre os dois apresentadores. O programa acontece diariamente de segunda a sexta, das 11 às 11h30 da manhã. Projetor, o repórter André Packer falou um pouco sobre o filme Espelho, Espelho Meu. Espelho Meu é uma readaptação da Branca de Neve da Walt Disney. Ele se destaca por ser um dos únicos contos de fada que humaniza os personagens, eles deixam de ser tão idealizados. Como, por exemplo, nesse filme, a Branca de Neve deixa de ser uma menina inocente e pratica roubos. O diretor Tarsar Singh exagera no humor. Ele tenta colocar piadas em todas as brechas do filme, como em um baile que todos os convidados estão vestidos de animais. O que era para ser engraçado acaba ficando chato. A única exceção é a atuação da Julia Roberts, que faz a Rainha Má. O diretor no filme foi não definir se ele seguiria o roteiro original usado pela Walt Disney ou se ele reinventaria a nova história. Já em outros fatores, como na história, ele prefere mudar, como um espelho que reflete. Já em outros fatores, ele prefere mudar, como espelho que reflete a consciência da rainha, os nomes dos anões que são mudados, e os anões deixam de ser mineradores e são assaltantes. A atriz Lily Collins interpreta a Branca de Neve e o príncipe é interpretado por Armie Hammer, que em alguns momentos... A atriz Lily Collins interpreta a Branca de Neve e o ator Armie Hammer interpreta o príncipe, que em alguns momentos chega a ser um anti-herói, diferente da história original. Está em cartaz no Cine Araújo, do Shopping Paládio de Ponta Grossa. Nas quartas, sextas e aos finais de semana, são às 15h30, 19h30 e 21h30. Quintas, às 17h, 19h e 21 horas. Pratos e drinks, você pode conferir um pouco mais sobre a Pizzaria Tarantella, feita pela repórter Thaís. Localizada na Avenida Bonifácio Vilela, também conhecida como Avenida Michi, a Pizzaria Tarantella busca atender os estudantes e as pessoas que se encontram nas proximidades da UEPG. Chegante e vista para o movimento, a pizzaria tem como ponto forte o rodízio, que apesar da boa massa, apresenta pouca variedade de cardápio, que ao invés de optar pelo óbvio e agradar os clientes, acaba enjoando. Esse apresenta pouca variedade de cardápio, com exceção da pizza vegetariana, trazendo apenas variedades como calabresa, lombo e a pizza Califórnia nas doces. O ponto fraco do estabelecimento se encontra no atendimento, que deixa muito a desejar. Atitudes como fala rápida dos sabores das pizzas no rodízio e mau humor dos garçons dá a impressão de que o cliente merecia mais. A pizzaria fica na rua Bonifácio Vilela, número 618, no centro de Ponta Grossa. Custa R$ 14,90 por pessoa. Na editoria em cena, a repórter Roseli mostra um pouco mais sobre o espetáculo Prática Artística Percussão Corporal, que aconteceu no Conservatório Musical de Ponta Grossa. O maestro Paulino Martins Alves oferece várias atividades no âmbito das práticas artísticas. Entre essas atividades, a professora Carla Rogencan trabalha percussão corporal, todas as quartas-feiras, 14h20 e 20 horas. Os participantes são alunos da própria escola. Apesar dessas atividades serem abertas ao público, com entrada franca e nem dependerem de inscrições, a comunidade acaba não usufruindo dessas atividades por conta da pouca divulgação do projeto.
Carla trabalha músicas do folclore brasileiro, apesar de alguns alunos não conhecerem. Ela lamenta as nossas escolas trabalharem pouco o folclore brasileiro. Ela comenta que isso enfraquece a cultura brasileira. O entusiasmo da professora na maneira de trabalhar os ritmos, deixando os alunos bem à vontade e relaxados, funciona muito bem, porque ao final da aula todos demonstraram-se bem envolvidos com as atividades. Semana, as atividades são diversificadas e podem ser acompanhadas no site www.maestropaulino.com.br no link Práticas Artísticas. Aconteceu no Conservatório Artístico Musical Maestro Paulino Martins Alves, às 20h da tarde e também às 8h da noite. Na editoria Ações Esportivas, o repórter Antônio fala sobre o 4º circuito de corridas e caminhadas de rua do SESC. O circuito SESC de caminhada e corrida de rua tem como objetivo promover práticas esportivas e saudáveis. Estas são divididas por categorias, por idade e por sexo. Há também uma categoria especial para cadeirantes, o que é uma forma de inclusão social. O projeto também visa a integração das famílias ao meio esportivo. O SESC disponibiliza toda a estrutura necessária para o bom andamento das competições, desde o aparato médico em caso de emergências até a distribuição de água e alimentos para a reidratação dos atletas. Em Ponta Grossa, alguns dos trechos escolhidos são ruas movimentadas da cidade, o que pode atrapalhar o trânsito por algumas horas. Além do mais, também há alguns trechos de subida e descida íngremes, que podem causar desgaste aos atletas. Enfim, o circuito SESC acaba sendo uma atividade mais recreativa do que propriamente competitiva, e é destacável sua importância na promoção de saúde e bem-estar à população pontagrossense. O circuito acontece no dia 15 de abril, no bairro de Varanas. Na editoria Vitrola, a repórter Luísa Stemler fala um pouco mais sobre o show que acontece dia 14 de abril, no Imperial Long Bar. As guitarras têm crescido em Ponta Grossa e é com o objetivo de atender esse público que surge Bad Mac no cenário musical. Composto pelo quarteto de universitários de Dirceu Alves, Lucas Matos, Renan Ribeiro e Gustavo Wilrich, os meninos procuram intercalar entre o rock alternativo e o rock grunge. Claro que vai de Foo Fighters a Arctic Monkeys, ainda passando por Capital Inicial, os meninos prometem chamar a atenção do público. É uma aparição ao vivo, e os meninos vão tocar no Imperial Lounge Bar nesse sábado. Dependendo da resposta do público, eles ainda afirmam que procuram focar em músicas de própria autoria. Acontece no sábado, a partir das 22 horas, no Imperial, que fica localizado na Avenida Minchin. Ingressos custam R$ 5. Confira agora a agenda cultural de Ponta Grossa para esta semana. No sábado, 14 de abril, acontece às 17 horas um curso de capoeira no Centro de Cultura. Nesta mesma data, acontece no Parque Ambiental a partir das 14 horas o RPC na Praça, com diversas atrações. Em ambos os eventos, a entrada é franca. No dia 15 de abril, domingo, acontece na Igreja Nossa Senhora do Pilar, na Palmeirinha, uma missa festiva com a apresentação do coro de Ponta Grossa, às 10h30 da manhã. Às 17h30, acontece o stand-up comedy Humor em HD Kids, no Cine Teatro Ópera Auditório B. A entrada custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia. A classificação do espetáculo é livre. No domingo, 15 de abril, acontece no Centro de Cultura da cidade de Ponta Grossa o lançamento do livro Meus Devaneios, da autora Michele Pupo. No dia 17 de abril, acontece no Salão Social do SESC, a partir das 20 horas, o bate-papo com os autores, cujo tema é a língua portuguesa no mundo literário. No dia 20 de abril, o projeto Sexta 6 apresenta a banda Casa 2, no Parque Ambiental, a partir das 18 horas. O programa Crítica de Ponta é exibido na TV Comunitária, Canal 96.